Eu terminei de assistir a nova temporada de Round 6, ou Squid Game, e já vou dizendo aqui agora que foi simplesmente cinema, tá? Simplesmente cinema. Os jogos, as músicas, os personagens, o subtexto, as mensagens, tudo muito incrível. Só que, assim que eu entro nas redes sociais, eu me deparo com todo mundo odiando essa temporada, dizendo que foi muito fraca, covarde, que o protagonista não tinha o que fazer, só coisa ruim. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Aviso de spoiler pra segunda e terceira temporada. Oi, eu sou a Nil. Assim, como a gente tá se conhecendo agora, eu vou falar pra vocês que eu sou extremamente chatinha com entretenimento. Mas chatinha é eufemismo, na verdade eu sou bem chata mesmo. Do tipo que prevê todos os passos dos personagens, diz o que vai acontecer bem antes de acontecer, não se assusta mais com filme de terror, entre muitas outras coisas. Então, o meu passatempo favorito é esquadrinhar defeitos e problemas nas séries e filmes e games que eu tenho contato. Desde personagens mal escritos, a CGI mal feito, cenários esquisitos a coisas que são simplesmente intancáveis. Eu sou daquelas pessoas que eu noto tudinho e fico reclamando depois. Mas que no caso de Squid Game, que no caso das temporadas 2 e 3 eu vou estar chamando aqui de Squid Game, eu acho que todo esse ódio contra a série tá sendo injustificado. Simplesmente porque, tá todo mundo odiando, então eu vou odiar também. O bom e velho efeito manada. O que não significa dizer, é claro, que a série é perfeita, 10 de 10, bela recatada do lar sem defeitos. E eu vou aproveitar para começar logo com as coisas que eu não gostei. Porque sim, apesar da minha impressão com a série ter sido majoritariamente positiva, teve muita coisa assim que eu não gostei e achei intancável. Então vamos a ela. Primeiramente, o historiar do policial foi ridículo. Sim, ridículo. Na primeira temporada, esse cara era deveras competente. Encontrou uma pista do paradeiro do irmão, conseguiu render um dos guardas, se disfarçou como um círculo para participar dos jogos, entrou na ilha com sucesso, pegou pistas importantes sobre como os jogos operam, descobriu um sistema de tráfico de órgãos, conseguiu render um dos VIPs, tirou mais informações dele, conseguiu encontrar o irmão, tomou um tiro e caiu do precipício com muita competência. Perdoem se eu tiver esquecido alguma coisa, eu tô puxando da memória as coisas. E tipo, a gente tava lá com ele, tava investido na jornada dele como uma das grandes partes principais do desmantelamento dos jogos. Só que nessa segunda temporada ele esqueceu completamente que era policial investigativo e começou a trabalhar como guarda de trânsito, fazendo absolutamente nada com as informações que ele coletou. Encontrou o Gi-hun por acaso, saiu da polícia, embarcou em um barco pesqueiro com um cara super suspeito. Desde o princípio dava pra ver que era um cara suspeito, sem fazer nenhum background check do sujeito. Passou 2 anos inteiros procurando na ilha somente por barco, coisa que não faz menor sentido, já que da primeira vez foi mais negócio entrar lá pelo jeito que ele fez. Foi confiar numa equipe de soldados treinados, não desconfiou nem por um momento do capitão, sobrando pro agiota resolver checar o cara. Fez todo mundo ser morto pra no final encontrar a ilha e só dar um oiê pro irmão dele e vazar? Poxa vida, cara, o que foi isso? Deu preguiça de escrever uma história pra ele, por acaso? E no epílogo ele ainda recebe o bebê milionário pra cuidar e fica podre de rico sem esforço. Foi como se o irmão dele dissesse, tá, sem nada pra fazer, vai cuidar desse bebê e gastar esse dinheiro pra ver se tu se ocupa. Aff, não foi bem trabalhada a história. E pra mim foi com certeza o ponto mais baixo da série toda. Falando em bebê, vamos falar desse outro ponto baixo dessa série. Gente, o que foi esse bebê de CGI? Dinheiro que não faltava pra colocar uma criança de verdade. Os efeitos especiais desse bebê estavam horroroso e me tirou da narrativa várias vezes. Cada hora essa criança estava com um tamanho diferente, as expressões estavam duras, mal feitas, como se fosse um bonecão de posto, a la Renés Mikarsly Cullen de Crepúsculo, tá ligado? Uma solução seria fazer que nem as novelas aqui do Brasil, que não sei se vocês assistem ou se já assistiram novelas alguma vez na vida, mas que no final todo mundo se casa e tem uma penca de filho, e aí tem a cena do parto e a criança já nasce com 6 meses, com os olhos abertos e tudo mais. É bizarro? É. Mas pelo menos seria mais crível do que esse CGI tosco que a gente recebeu. Fora isso, tem uma coisinha ou outra que me incomodaram, mas que a gente pode encontrar justificativa na história para dar um motivo para as coisas serem assim. Vou dar 2 exemplos da estrutura dos jogos. No quarto jogo, eles foram jogar esconde-esconde e se dividiram em 2 times. O time azul, que seria responsável por se esconder e encontrar a saída usando uma chave que lhe foi dada, e o time vermelho, que seria responsável de encontrar o time azul e matar pelo menos um com uma faca para passar. E assim, na estrutura geral dos jogos, considerando a primeira temporada e a segunda, os jogadores nunca foram responsáveis, dentro de um jogo, é claro, pela morte direta de outro jogador. Mesmo no jogo das bilas, quando um jogador perdia, quem matava eram os guardas triângulos. Aqui, eles ativamente teriam que matar uma outra pessoa. E de primeiro eu confesso que eu estranhei um pouco, mas eu me despreocupei por 2 fatores. Primeiramente, a logística da coisa. Tipo, o time vermelho teria que ser acompanhado por um guarda pra, sei lá, encontrar um azul e apontar ou marcar o azul de algum jeito, daí o guarda atiraria? Seria meio ilógico, eu acredito. E o outro fator é a injustiça e o entretenimento, mas disso eu quero falar mais pra frente. A segunda coisa que me fez estranhar nos jogos,
que foi no último jogo que eles teriam que apertar um botão para iniciar a contagem do jogo e decidir quem seria empurrado da plataforma. E assim, em todos os jogos a locutora anunciava o início e o final dos jogos, sempre, toda a vida. Então não fazia muito sentido com os próprios jogadores terem que iniciar os jogos. Mas como eu falei antes, essa temporada tem injustiça e entretenimento bem mais amplificados. Mas como eu disse, depois a gente volta aqui. Agora eu queria endereçar algumas críticas que eu vi online sobre a série que, na minha humilde opinião, não fazem sentido nenhum. E é hate pelo puro e simples fato de ser hate. Um ser humano falou, abre aspas, esses personagens são muito ruins, não dá pra se conectar com ninguém, fecha aspas. E eu não poderia discordar mais. O casting dessa segunda e terceira temporada tá anos-luz melhor do que a primeira, juro. Pra fazer esse vídeo aqui, eu tive que pesquisar quem era a galera que tava jogando com o Gi-hun na primeira temporada, de tão esquecíveis que eles eram, juro. Pra não dizer que eu não lembrava de ninguém, eu me lembrava da Sebio, que foi o motivador do Gi-hun pra lutar na final. Só. De resto, não lembrava de ninguém. Já os da segunda temporada são muito melhores por vários motivos, mas tem um principal que era: os mocinhos, isto é, as pessoas boas, lutavam pelos outros e nunca por si mesmos. O Gi-hun lutava para salvar todo mundo ali. Vide Batatinha Frita 1, 2, 3. O pai desenhista lutava pela filha doente no hospital. A vozinha lutava pela vida do filho e da garota grávida. A Jun-hee, que é a jogadora 222, lutava pelo filho que ainda nem tinha nascido. E até mesmo a Hyun-ju, que é a personagem trans e que eu carinhosamente chamo de Barbie, que queria o dinheiro para as próprias cirurgias, no jogo lutou e protegeu aqueles que estavam do seu lado o tempo inteiro. Parando pra pensar aqui agora, talvez seja por isso que eu me lembrava mais da Sebio do que qualquer outro personagem. Ela não queria o dinheiro para si, e sim para a família dela. O irmão no orfanato e os pais na Coreia do Norte. E os vilões também não ficam muito atrás não. Tinham os chatos, tipo a Xamã, tinham os covardes, os bullies, os egoístas, tudo mais. Nossa, que raiva que eu senti daquele 333 não tá escrito. Tudo bem bonitinho pra gente entender a mensagem que a série tá querendo passar. Então, dizer que esses personagens são ruins é pura bullshit. Eles são o que são e são bem mais memoráveis do que o da primeira temporada. Outro ser humano falou, abre aspas, como os guardas deixaram passar a véia com a faca e o cara com as drogas? Não tem revista mais não? Fecha aspas. E aqui eu trago meu ponto da injustiça. Mais uma vez, deixo aqui o aviso de spoiler da segunda e terceira temporada. Assistam e depois voltem aqui. Enfim, se a gente assistiu a mesma série, tem uma cena que o In-ho, que é o frontman, se encontra com o Gi-hun dizendo que na competição, isto é, os outros jogadores queriam matar ele e o bebê. E o frontman oferece uma saída pra ele. Olha, pega essa faca aqui e mata eles antes que eles te matem. Assim você e o bebê saem daqui vivos. E a gente acaba descobrindo que ao frontman também foi oferecida a mesma opção pelo líder quando ele era um jogador na ilha. E que diferentemente do Gi-hun, ele pegou a faca e matou todo mundo pra continuar vivo. Segura essa informação. Também descobrimos em um flashback com o policial que além de ter doado um rim pro irmão, a esposa faleceu justamente porque precisava de um rim. Beleza, segura essa informação também. Agora vamos voltar para a primeira temporada e ver como as coisas operavam durante a liderança do líder. Pô, liderança do líder é foda. Liderança do 001. O jogo era governado com punhos de aço, ao ponto de que até a prática de tráfico de órgãos era proibida, de tal jeito que eles terceirizaram o médico jogador para fazer as cirurgias. E até um simples compartilhamento de informações era punido com a morte. Mas durante a administração do frontman, não só a prática de tráfico de órgãos era aprovada, vide um dos guardas ser o cirurgião, como o Gi-hun voltou ao jogo e pelo menos no Batatinha Frita 1, 2, 3, tinha sim informações privilegiadas. Tanto é que ele conseguiu salvar muita gente com a sua estratégia de fila. Ou seja, podemos concluir que a administração do frontman leva a dinâmica dos jogos a sério, mas itens e informações que não tem perigo para a equipe, a.k.a. uma faca na mão de uma véia e uma droga na mão de um drogado, e 2, aumentam em muito o fator de entretenimento dos jogos. E aqui eu trago meu segundo fator, o entretenimento. O motivo pelo qual o frontman continuou os jogos. O motivo pelo qual ele deixou a faca e a droga dentro do jogo. O motivo pelo qual ele deixou os VIPs se disfarçarem de guardas para matar os jogadores. E o motivo pelo qual ele deixou o bebê da Jun-hee jogar no lugar da mãe. E o motivo pelo qual ele disse para os jogadores que teriam que eliminar somente 3 para ganhar o último jogo é o mesmo. Puro e simples entretenimento. Os VIPs sempre querem um show, então eles teriam um show da vida deles, apostando nessa corrida de humanos. Então parem de reclamar e prestem atenção no que vocês estão assistindo antes de vir colocar hates desnecessários em uma obra audiovisual tão bem pensada como Squid Game. E se vierem reclamar ainda mais, a maluca da primeira temporada contrabandeou um isqueiro pro jogo do biscoito de açúcar e ainda ajudou outro jogador, então silêncio. Outro ser humaninho abençoado falou, abre aspas, a série separou uma única temporada e terminou a segunda temporada em um cliffhanger, e teve muitos momentos inúteis como o da votação, fecha aspas. E pra isso eu digo, graças ao bom Deus que teve essa separação. Muito obrigada, Senhor. A série acertou milhões
milhões ao dar espaço pra segunda e pra terceira temporada se desenrolarem como planejado pelo autor. Dá pra ver que no que diz respeito ao jogo, pelo menos, tudo foi muito bem pensado e bem planejado. Olha o que eu não daria pra série como Arcane, que teve a primeira temporada primorosa, ter tido pelo menos 3 temporadas pra se desenvolver melhor e explorar mais conceitos ao invés de rushar e acabar tudo na segunda. Não tá escrito. Juro pra vocês. E quanto a terminar em um cliffhanger, faça-me o favor, né? O que não tem de série por aí que termina, sim, finaliza sem final, deixando os fãs na mão e os cabas vêm reclamar que uma temporada terminou em cliffhanger? Sério, parece uma criança mimada que quer brincar com um brinquedo novo e a mãe não deixa. Sinceramente, muitas vezes não dá pra agradar esses caras. Dito tudo isso, agora eu quero falar do que eu realmente gostei nessa série. E também no que tá do título desse vídeo. Pra mim, a história toda se trata de uma batalha. Uma batalha pela moralidade humana. E o que nos faz humanos em primeiro lugar? Será que é o bem que a gente faz aos outros? Será o egoísmo que sentimos quando o outro tem mais do que a gente? Será o medo que a gente sente? A alegria quando tudo dá certo? A tristeza e a raiva quando tudo dá errado? A justiça? A injustiça? O que faz de nós humanos? Acredito que a primeira vez que a gente é confrontado com essa questão é quando o Gi-hun vai visitar o líder no seu leito de morte e apostam que se alguém vai vir ajudar o mendigo que tá passando frio na calçada da rua. O líder acha que os seres humanos são inerentemente ruins e que ninguém vai dar importância para alguém que tá precisando de ajuda. Já o Gi-hun acha que vai sim aparecer alguém para ajudar o homem em necessidade e que os seres humanos são sim bons por natureza. No final, aparece de fato alguém, mas o líder morreu antes que pudesse saber a resposta para seu desafio, o que nos deixa em um cliffhanger moral. Os líderes do jogo não sabem a verdade, então o Gi-hun não entra no avião e decide mostrar a eles a verdade, acabando de uma vez com esse jogo doentio. Para isso, ele confronta o Frontman, o mesmo cara que levou ele para fora em primeiro lugar. Ele quer provar que existe sim o que salvar na humanidade, voltando para os jogos. Ele passa a ser a pessoa que ajudou o mendigo no frio. Está estendendo a mão para aquelas pessoas que vão se colocar em uma situação extremamente vulnerável. E o Frontman aceita o desafio. O papel dele vai ser mostrar pro Gi-hun que não tem nada ali para salvar e que a maioria não vai pensar duas vezes antes de atirar um colega debaixo do ônibus para se salvar. E assim os jogos começam. O Gi-hun se esforçando de verdade para tirar todo mundo dali, ou a maioria das pessoas com vida, com uma estratégia inteligente, e o Frontman colocando um pouquinho cheio de dinheiro na frente deles, uma motivação para manter o burrico andando para frente com cenouras e chicotes. E, depois de uma galera morrer com o primeiro jogo, uma votação é iniciada e o Gi-hun tem um vislumbre de esperança. Essa insanidade pode parar aqui e agora. Então ele implora para todos para que os jogos acabem ali mesmo. Ninguém mais precisava morrer. O que ele não sabia é que a ganância é cega. E, como foi brilhantemente evidenciado pela cena com o recrutador, os pães e a loteria, a gente tende a trocar o pouco certo pelo muito duvidoso. Todo mundo ali tinha dinheiro. Já dava para dividir e sair dali com alguma garantia. Mas não, o pouco certo pelo muito duvidoso. Mais um jogo e mais outro. Sempre a democracia, entre aspas, vencendo e pedindo mais e mais e mais. Quando foi dado empate na votação e o Gi-hun sabia que os que queriam continuar diminuiriam os que não queriam e pensou que a confusão era perfeita para atacar o topo, já que ninguém queria sair dali por vontade própria, então os jogos teriam que acabar na matriz. Na fonte, o Frontman, que observava de perto, perguntou se valeria a pena sacrificar aquelas vidas pela causa, para se provar certo. E o Gi-hun disse que sim. E esse foi o seu erro. O ataque falhou e agora ele carregava a culpa do plano ter falhado. E as mortes daquelas pessoas para sempre na consciência. E o Frontman sabia que a morte para ele era misericórdia àquele ponto. Mais um jogo. E agora os jogadores estavam uns contra os outros. E o Gi-hun, para se manter de pé, projetou a sua culpa naquele que não ajudou, no que teve medo e fugiu da luta. Muita gente boa morreu. E muita gente ruim também, inclusive o covarde. Mas mesmo assim, o Gi-hun não teve paz e a culpa continuava. Será que o Frontman estava certo? Será que não tem nada ali que vale a pena salvar? Que ele seria um cavalo sem alma e uma corrida inútil só para entreter os ricos? Foi quando a velha senhora, que viu o filho morrer nos seus braços e viu o seu apelo de parar ser negado pela maioria que tinha ganhado confiança o suficiente para se achar invencível, fez um último apelo antes de se despedir do Gi-hun. Tem sim algo que vale a pena salvar. Uma alma inocente que não pediu para ser trazida a esses jogos de horrores e que não tem culpa das maluquices que os outros fazem por dinheiro. Salva ela, protege ela. Eu sei que você consegue. A proteção da inocência dá um novo sentido à vida vazia que o Gi-hun estava tendo até ali. Então ele se propõe a salvar tanto a mãe quanto o bebê. Mas infelizmente o destino pregou uma peça cruel e agora a vida do bebê dependia somente dele. E no fundo, ele sabia que não tinha a menor chance daquilo dar certo. Então o Frontman chama o Gi-hun e lhe oferece uma saída. Mate aqueles desgraçados que mentiram, que traíram, que só pensaram no dinheiro do começo ao fim e que agora estão ameaçando acabar com essa vida que mal começou nos seus braços. Prove que
eu estou certo. Se corrompa e eu te deixo sair daqui vivo com um bebê e o prêmio todinho só pra você. Por mais que o Gi-hun odiasse o frontman, no fundo tinha verdade no que ele estava dizendo. Na verdade, era uma decisão bem fácil. Estavam todos dormindo. Ninguém ia sentir nada. O bebê estaria seguro e ele veria a filha mais uma vez. A faca gelada contra o pescoço daqueles mentirosos corrompidos era salivante, tentadora. Mas uma pessoa boa já morreu assim. Alguém que precisava de ajuda e ele não pôde ajudar. Não, ninguém mais precisava morrer assim. O último jogo começa e, como já era de se esperar, os gananciosos se voltam uns contra os outros, querendo mais e mais e mais. Sempre cada um tirando a vida do outro, até que só sobra ele, o bebê e o jogador 333, pai do bebê. Uma pessoa que deveria protegê-la, mas que ao invés disso queria jogar a menina recém-nascida lá embaixo por dinheiro. E apesar do Gi-hun tentar negociar e salvar os dois, o plano falha de novo, e no fim sobra somente aquele que lutava pelo bem e o ser que ele estava tentando proteger. Os VIPs, que estavam vendo tudo, clamaram que era uma escolha fácil, que ele seria bicampeão, coisa que nunca teria acontecido, algo com alto nível de entretenimento. Mas o Gi-hun tinha outros planos, ou melhor, ele tinha um ponto a provar, e ao invés de jogar o bebê pra morte, ele decidiu dar a própria vida para que aquele bebê tivesse uma chance de sair vivo, uma chance de sobreviver, uma chance de viver. Os VIPs abaixam seus binóculos decepcionados. Aquele cara não se corrompeu como eles esperavam. Eles não conseguiriam ver a depravação final da natureza humana. Já o frontman observa que, apesar do Gi-hun não ter vencido os jogos, ele venceu a batalha e conseguiu o que ele queria. Acabou com os jogos e plantou a semente da dúvida na cabeça de uma pessoa que tem o poder para acabar com os outros jogos ao redor do mundo. Será que os seres humanos são tão descartáveis assim? Ou será que tem algo que vale a pena salvar? Se ele fará isso, não sabemos. Afinal, assim como o ser humano tem potencial infinito para o bem, ele também tem potencial infinito para o mal. E bom, essa é a minha interpretação. E eu achei o final extremamente bem feito e amarradinho com o resto da história. E acho que é uma boa, pelo menos pra história do Gi-hun e do Fruitman, encerrar as coisas por aqui. Tipo, eu sei que a Netflix vai fazer Squid Game até de Chique Chique Bahia se deixar. Mas com a cena da Kate Blanchett no epílogo jogando Dash com o cara no beco, o que diga-se de passagem não faz o menor sentido, já que é um jogo de criança coreano, mas whatever, dá pra entender que eles querem fazer mais. Então, que seja uma história diferente com outros personagens, outra premissa, outras críticas, e talvez só lá na frente fazer um crossover com todas as histórias, sei lá. Não sei, não sou Netflix, não tenho como opinar. Also, eu vou repetir até o final dos tempos, Barbie, você é a melhor personagem e merecia muito mais. Nunca vou perdoar. Se você ficou até o final, comenta também a frase secreta que é: não somos cavalos, somos humanos. Puta que pariu, que fase foi essa, meu Deus, cinema demais! Pelo amor de Deus. Curte, comenta e se inscreve se você quiser. E é isso. Tchau!